Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje eu trago para vocês este modelo aqui, que é super fácil, rápido e econômico. O nosso tapete ficou com a medida de 60 centímetros de comprimento por 40 de largura. Então, caso você queira aumentar o trabalho, você vai aumentar aqui nas correntes de início. Você vai fazer de 6 em 6 correntes a mais do que eu indiquei aqui no início do vídeo. A seguir, você vai ver que eu inicio com uma determinada quantidade de correntes. E aí, se você quiser aumentar, você vai fazendo de 6 em 6, que é o que equivale a esse bloquinho aqui. São 6 pontos, né? 6 correntes, então você vai precisar de 6 em 6 para formar um desenho completo. Aí você me pergunta, que, né, tem muita gente que tem dúvida, não sabe como medir para fazer um tapete oval. Eu tenho esse daqui pronto, olha. O que eu meço? Eu meço aqui, deu 20 centímetros, então eu tenho 20 centímetros de cada lado, já tenho 40 centímetros do meu tapete. Por exemplo, eu vou querer um tapete com 1,20 m aproximadamente, então eu quero 120 centímetros de tapete, correto? Eu vou subtrair os 40 centímetros que vamos ter aqui de um lado e do outro do tapete. Vai dar 80. Então, você faz uma corrente com aproximadamente 80 centímetros, que será, olha, aqui do meio do tapete. Aí, daqui a aqui, você vai precisar ter 80 centímetros, mais os 40 que temos aqui dos dois lados, ficaremos com 1,20. Então, para você fazer a passadeira, a conta vai ser essa. Pode ser que o teu ponto seja um pouquinho maior e aqui fique um pouco maior também, não fique apenas com 20 centímetros. Não se prenda a essa medida de 20 centímetros, mas assim serve, né, para você ter uma base para confeccionar a sua passadeira. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais. E lembrando que com um novelo deste daqui, eu consigo fazer 2 tapetinhos dessa medida aqui. Para a confecção dessa peça, eu vou utilizar o Barroco Max Color da Círculo, número 6. Esta cor aqui é 8212. Uma tesoura para os arremates e uma agulha de numeração 3,5. Se o teu ponto for bem apertado, você pode estar utilizando a número 4 também. Para iniciar, eu vou fazer um cordão com 32 correntes. Tenho aqui o cordão com 32 correntes e agora vou fazer pontos altos na quarta correntinha. Vou iniciar aqui por uma daquelas voltinhas que temos no tapete. Então, aqui vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu fiquei aqui com 6 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto. Então, vamos fazer aqui um ponto alto para cada correntinha de base. E chegando lá no final, eu volto para explicar e dar a sequência no nosso trabalho. Então, estou aqui, olha, na última correntinha. E nessa última aqui, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou voltar aqui, olha, nesse próximo ponto, né? A gente vai virar e vai retornar para fechar aqui
e continuar fazendo oval. Então, olha, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Então, eu fiz aqui, olha, os 6 pontos altos nessa correntinha. Eu vou voltar aqui nessa próxima. Olha que temos uma alcinha aqui. E vou continuar fazendo meu trabalho aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha de base até chegar aqui na última. Então, eu venho aqui no próximo ponto, né, que é a correntinha, e já tenho o ponto alto do outro lado, e já aproveito para esconder o meu fio. E vou continuar fazendo pontos altos. Aqui eu já escondi um pouco do meu fio e vou cortar. Então, aqui nós temos a primeira carreira e eu fiz o último ponto aqui. Desse ponto até esse daqui, né? Sem contar os 6 pontos aqui da virada, nós temos que ter 27 pontos altos. Aqui, a mesma coisa, sem contar os 6 aqui de cada lado. Então, nós temos 27 para cá, 27 no outro lado. Então, aqui, nós vamos fechar a carreira na terceira correntinha com um ponto baixo. Fechei com um ponto baixo, vou subir 3 correntes. Faço mais uma corrente para virar o nosso trabalho. Aqui nós teríamos que ter um aumento, porém eu vou fazer o aumento quando for fechar a carreira. Então, o próximo ponto eu vou fazer um ponto e um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, e uma corrente. Próximo ponto, um ponto e um aumento. Toda vez que eu falar um ponto e um aumento, serão 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, um ponto e um aumento. Uma corrente de separação, um ponto e um aumento. Uma corrente de separação, mais um ponto e um aumento e uma corrente de separação. Então, nós vamos fazer um ponto e um aumento para todos esses pontos aqui da volta, que são os 6 pontos. Apenas aqui o primeiro que vamos fazer somente quando for fechar a carreira. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Fiz a corrente, venho aqui no próximo ponto, sem pular ponto nenhum. E vou fazer um ponto alto para cada pontinho aqui até completar 3. Então, tenho 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes de separação, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. 2 correntes, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto, e vou fazer aqui um bloco com 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo, 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, pulo um, no próximo, um ponto baixo, 2 correntes, pulo um e 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, vamos fazer assim até chegar ali no final,
e dar início à nossa volta. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, um para cada ponto de base, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, pula um ponto no próximo, um ponto alto para cada ponto até completar 3 e chegamos aqui na nossa volta. Uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos, seria um ponto e um aumento. Uma corrente, um ponto e um aumento. Uma corrente, um ponto e um aumento. Eu vou fazer isso para todos os pontos aqui na nossa volta. São 6 pontos que terão um aumento para cada um deles. Um aumento de uma corrente, né? Então, aqui vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos com aumento. Então, vou continuar. Uma corrente, no próximo ponto, dou início ao bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 1, no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 1, no próximo, inicio o bloco com 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 1, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 1, inicio o bloco com 3 pontos altos. E vou continuar fazendo isso até chegar ali no final para finalizar a nossa carreira. Cheguei aqui, faço uma corrente e venho aqui no pontinho de base e vou fazer o aumento da carreira. Aqui vou contar 1, 2, 3 correntes e finalizo com ponto baixíssimo, deixando a correntinha aqui de espaço. Vou iniciar a terceira carreira com 3 correntes, mais uma para virar, 4 correntes. Vou aqui no próximo ponto, vou pular a correntinha e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto e um aumento. Uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, um ponto e um aumento. Uma corrente de separação. Próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto e um aumento. Uma corrente de separação. Um ponto alto. No seguinte, um ponto alto e um aumento. Nós sempre vamos fazer um aumento em cima do aumento da carreira anterior. Uma corrente de separação, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e um aumento. Uma corrente de separação. Temos aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Vou continuar fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Chegamos aqui onde temos 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, faço 3 correntes e vou para o próximo bloco e continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, fiquei com 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos. 3 correntes, 3 pontos altos. 3 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e um aumento. Uma corrente.
Vou para o próximo bloquinho, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto e um aumento, uma corrente. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto e um aumento, uma corrente de separação. E vamos seguir fazendo assim, um ponto alto e um aumento, para todos os aumentos que temos aqui. Aqui nesse lado vamos fazer igual fizemos aqui. Aqui no bloquinho de 3 pontos altos, vamos continuar com um ponto alto para cada ponto de base. E aqui onde temos o ponto baixo, vamos fazer 3 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, e após o bloquinho eu volto para finalizar a carreira. Então, eu fiz aqui o bloquinho com 3 pontos altos e já fiz uma corrente. Venho aqui no ponto alto onde finalizamos e faço um ponto alto em cima dele. E no próximo ponto, vamos fazer o nosso aumento e finalizar a carreira na terceira correntinha. Vamos iniciar a quarta carreira com 3 correntes, que equivale a um ponto alto e uma corrente para virar. Vou aqui no próximo bloco, né, que aqui temos 3 pontos altos, agora vamos fazer 4. Então, no primeiro a gente faz um, no segundo a gente faz um e no terceiro um ponto alto e um aumento. Uma corrente de separação e vamos repetir. Um ponto alto, outro ponto alto e no último um ponto alto e um aumento, uma corrente de separação. Continuando a repetição, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no seguinte um ponto alto e um aumento e uma corrente. Então, eu vou continuar fazendo assim por todos esses pontinhos aqui que tem o aumento. Quando chegar aqui no bloco de 3 pontos altos, não vamos fazer aumento. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um aumento, uma corrente. Um ponto alto, outro ponto alto, um ponto alto e um aumento e uma corrente. Chegamos aqui no bloco que temos 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos, e nesta carreira aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até nas correntes. Aqui temos 3 correntes, vamos pegar aqui na alcinha da corrente, um ponto alto, na próxima corrente um ponto alto e na seguinte outro ponto alto. E aqui vamos continuar com ponto alto em cima de ponto alto. Vou continuar aqui com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ali na nossa volta, onde vamos fazer os aumentos. Então, aqui é o nosso último bloquinho de 3 pontos altos. Fiz aqui o último ponto alto, faço uma corrente e vou seguir fazendo 1, 2, 3 pontos altos e um aumento. Um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto e um aumento. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto
e no último sempre um ponto alto, um aumento e uma corrente de separação. Então, eu vou continuar fazendo assim por toda a volta, e aqui no outro lado nós vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, um ponto alto para cada correntinha, e chegando aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base e o aumento antes de finalizar a carreira. Então, estou chegando aqui próximo a finalizar a carreira, vou fazer um ponto alto para cada ponto e um ponto alto aqui para finalizar, né, que seria o nosso aumento, e finalizo com ponto baixíssimo na terceira corrente. Subo 4 correntes, 3 correntes que equivalem a um ponto alto e uma corrente para virar. Aqui vamos seguir fazendo sempre um aumento no último ponto. 2, 3, 4 pontos e um aumento. Uma corrente de separação, 4 pontos e um aumento. 2, 3, 4 e um aumento. Uma corrente de separação, 4 pontos e um aumento. Uma corrente de separação, 4 pontos e um aumento. Uma corrente de separação, vou continuar fazendo aqui 4 pontos e um aumento. 4 e o aumento. Então, eu fiz aqui, olha, um aumento para cada último ponto aqui que temos, e o aumento sempre no ponto que aumentamos na carreira anterior. Uma corrente de separação, e agora essa próxima carreira vai ser igual a essa daqui: 3 pontos, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, 3 pontos, e assim vamos seguir fazendo. Aí vamos chegar aqui, vamos aumentar um ponto sempre no último ponto, fazer a correntinha em cima de correntinha. Então, vou iniciar aqui só para você ver. São 3 pontos, um para cada ponto de base, que é o nosso bloco de 3 pontos, 2 correntes, pula um ponto, no próximo, um ponto baixo, 2 correntes, pula um ponto e inicia o bloco com 3 pontos altos. 2 correntes, pula um ponto baixo, 2 correntes, pula um ponto, 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim. Chegando aqui, eu faço corrente em cima de corrente e vou aumentar sempre um ponto. Então, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Uma corrente, 4 pontos, um aumento, uma corrente. E assim, vamos seguir fazendo a volta. E quando chegar aqui, em cima desse ponto aqui, que é o nosso bloco de 3 pontos altos, nós vamos continuar fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, 3 pontos altos, até finalizar a nossa carreira. E eu já volto com a carreira seguinte. Fiz o aumento aqui e já vamos ficar aqui com 5 pontos, então vou fechar a carreira aqui na terceira correntinha e deixo a correntinha aqui de virar. Inicio com 4 correntes novamente e vou para o próximo bloquinho aqui. Vou fazer 5 pontos altos e um aumento. 3, 4, 5 e o aumento. E a corrente de separação entre um bloco e outro. Eu vou continuar aqui circulando meu trabalho, repetindo essas carreiras aqui, essas 3 carreiras, até ficar com 4 motivos desse aqui de quadradinho, sabe? Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui a gente vai aumentar sempre, né, no último ponto, para cada um desses bloquinhos aqui, que são 6 de cada lado, sempre vai ter esse aumento no último ponto,
e aqui a corrente para separar um bloquinho e outro. Então, eu vou continuar aqui até completar os 4 furinhos aqui e volto para fazer o acabamento com vocês. Então, aí eu faço a carreira, né, dessa daqui e completo depois com uma carreira de ponto alto, que são essas 3 carreiras de repetição. Então, vamos repetir aqui por mais 3 vezes, no caso. Que temos uma, aí vamos ter 2, 3 e 4. Então, eu vou fazer mais 3 repetições e volto posteriormente. Então, eu finalizei esta última carreira aqui, olha, fiquei com 4 buraquinhos, do jeito que eu falei que ia fazer as repetições. Agora, vamos dar sequência. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente, vou subir uma corrente e aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior, sem aumento nenhum nessa carreira, apenas pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior e volto com a última carreira com você. Aqui no espaço, será também um ponto baixo, em todos os espaços, né? E nos pontos altos, ponto baixo também. É uma carreira bem simples, que vai dar estrutura ao nosso trabalho. Vou subir aqui uma corrente e vou fazer um ponto baixo no próximo ponto, mais um ponto baixo no próximo ponto, 3 correntes e vou voltar aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo e vou fazer um picô. Pulo um ponto, vou no próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando picô. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. Eu vou fazer isso na volta inteira do tapete. 3 correntes, volto aqui nas 2 alcinhas, faço um picô, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos, picô, pulo um ponto, 2 pontos baixos, picô, pulo um ponto, e assim a gente vai seguir a volta toda. Aqui fiz 3 correntes, volto aqui, faço picô, pulo um ponto, 2 pontos baixos, 3 correntes, volto aqui, faço picô, pulo um ponto, 2 pontos baixos. Vou fazer isso até finalizar o tapete. Fiz aqui o último picô, eu vou puxar esse fio, não vou arrematar aqui com ponto baixíssimo. Puxei, vou cortar e vou finalizar desta forma aqui. Venho por trás, entro aqui em uma das alcinhas e puxo esse fio lá para trás. Puxei para trás, aí eu volto aqui num ponto anterior e volto aqui para trás novamente. E ficamos assim, olha, não vai aparecer a emenda. Aqui no avesso do tapete eu venho com a ajuda de uma agulha de tapeçaria e vou esconder o meu fio. Eu passo aqui por alguns pontos, olha, aí venho e divido esse fio. Fico com 3 fiozinhos para cada lado. Coloco na agulha novamente, passo aqui por uma alcinha e dou 2 nozinhos. Não precisa apertar, senão ele repuxa. E agora eu faço aqui novamente, passo os fios na agulha e escondo aqui por mais alguns pontos.
E aqui eu já posso cortar o meu fio e está bem arrematado. Então é isso aí, nosso tapetinho, olha, já está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Obrigada pela companhia e até a próxima.